Dr. Zé Luiz do PAD, tudo bem? Estou aqui com a minha amiga doutora Vivian, meu amigo Dr. Arnaldo, boa noite, tudo bem? Hoje a gente veio falar um pouquinho do programa de atendimento domiciliar, que já ocorre aqui no município desde 2005, mas ele tem uma história. Em cumprimento à Lei 880 de 90, que é a formação, a lei que forma e gere o SUS, dentro dos seus princípios da universalidade, igualdade, equidade e universalidade, a gente criou-se no Brasil um estudo no qual, em 2003, os hospitais particulares queriam deshospitalizar alguns pacientes. Para isso, eles criaram um atendimento domiciliar e depois disso o sistema público de saúde também começou a aderir a essa deshospitalização e ao mesmo tempo teve uma capacitação, acho, da Fiocruz em 2004, 2005, 2006, que era para formar capacitadores em saúde no Rio de Janeiro, e a qual eu fiz. E depois disso, em 2005, eu tive o convite para estar fazendo participando da equipe do programa de atendimento domiciliar aqui em Barueri. Eu estou aqui desde 2004 e começamos no início, éramos 2 equipes. Depois disso, em 2006 começou a terceira equipe, que depois de 2008 assumi, e em 2009 começou a 4ª equipe, que era do Arnaldo. Então, vou deixar aqui os colegas falarem, né? Porque assim, é bem interessante, Arnaldo, dentro dessa história, que a gente, assim, o programa de atendimento domiciliar, ele é justamente para quê? O cliente não consegue ir até o serviço de saúde, ele tem direito a ter acesso ao serviço de saúde, e o serviço de saúde vai até ele dentro da casa. E aí criou-se o programa de atendimento domiciliar. E é bárbaro, porque vai uma equipe inteira, você vai fisioterapeuta, vai o médico, vai enfermeiro, vai técnico, vão todo um equipamento de saúde e que garante não só a universalidade ao acesso e a integralidade do atendimento, né? Então eu acho o programa, desde o início, eu acho bárbaro o programa de atendimento domiciliar. E gosto muito, fazer com muito gosto, né? E aí, nada melhor, o Arnaldo veio a compor nossa equipe. Eu ainda lembro quando em 2009 o Arnaldo chegou, parece que foi ontem que a gente começou a trabalhar junto. Aí eu mostrei a minha equipe para ele, como era, como funcionava. E aí, Arnaldo, como que foi essa experiência? Não, foi fantástico, eu tenho uma experiência, eu sou médico há quase 40 anos. Durante 25 anos eu trabalhei em multinacionais. A minha formação é em medicina ambiental e comunitária, que o pessoal conhece como medicina do trabalho, que interage o ambiente total com o ambiente de trabalho. Então, em 2009, nessa transição de formação, tive a oportunidade de ir para o PAD, que juntou todo o meu ideal de carreira nesse tempo todo. E hoje, passado 11 anos, eu não me arrependo, concordo com o Zé. O Zé foi o cara que me mostrou os caminhos. Até hoje eu sigo os ditames do Zé. Opa. E também as coisas com relação à saúde, a integralidade. Quer dizer, o PAD não deixa ninguém na mão. Então, aquele paciente que está em casa, que não pode ir na UBS, não pode ir para o hospital, ele é atendido por nós. Então, isso aqui é uma coisa muito gratificante para mim. Pela minha formação espiritual, quer dizer, eu considero isso um dever, você atender isso. Como dizia a minha religião, mitzvot, você atende isso aqui. Então é uma coisa muito bacana, e esses 11 anos é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu cuido de 2 equipes, eu atendo em 2 equipes, a segunda equipe atende o município inteiro, a segunda equipe atende pessoas com uma complexidade menor, mas quando a gente fala em complexidade menor, é pessoa que não está usando sonda nasointeral, oxigênio. Mas nós, como médicos, sabemos que a angústia dessa pessoa e dos familiares
é tão grande quanto da pessoa que usa oxigênio, que usa uma sonda nasointeral. E o prazer de fazer essa pessoa sentir, ser assistida. São pessoas que normalmente elas se sentiriam abandonadas. Então é uma coisa muito legal. Bacana. Aí um pouquinho mais para frente eu tive o prazer de conhecer a doutora Vivian. A doutora Vivian já estava estruturando o serviço de atendimento domiciliar em Carapicuíba. Até teve um convite, eu falei, não, vem ver como a gente funciona, que aqui somos 4 equipes, mas cada um tem um jeito, um modus operandi, um jeito de funcionar, mas está aberto, vem aqui, eu vou te mostrar como funciona a equipe. Aí ela veio com a equipe dela, a gente ficou conversando. Como foi sua experiência no PAD daqui, quando eu te chamei para vir pegar a vaga que eu tinha no PAD e que você começou a tocar? Bom, Zé, em primeiro lugar, boa noite, obrigada pelo convite, viu? Então a gente está muito honrado em estar aqui contigo. Bom, para mim Barueri é uma cidade que a gente tem uma estrutura muito boa de trabalho, né? Foi muito gratificante poder fazer parte do PAD, poder te substituir. Não foi uma tarefa muito fácil, porque você era um médico muito querido pelos seus pacientes. É verdade. Isso é verdade. Então, assim, eu precisei, né, claro, como médica, conquistar a confiança dos pacientes. Mas alguém à altura, né? Pô, Arnaldo, então na outra equipe minha, substituindo o outro PAD quando eu saí para a regulação, então substituindo eu pus alguém à altura, né? E a gente tem que ir realmente cativando. Para mim, na minha opinião, o atendimento domiciliar ele é quando você conhece o paciente realmente na sua raiz, no mais profundo mesmo. É como ele vive, é o que ele come, é onde ele mora, é quem cuida dele, quais as condições. Então, realmente assim, eu acho que não existe relação médico-paciente mais próxima do que a relação do PAD. Essa relação de consultório, de UBS, de especialidades, você não consegue ter a dimensão de como é a vida por trás daquela pessoa que está ali atrás daquela mesa, né? E num domicílio você realmente tem acesso a essa dimensão. Eu sou uma fã, eu sou suspeita para falar. PAD, eu sou fã, o Dr. José Luiz sabe, eu pedi. Quando eu fui para a prefeitura, quando eu passei no concurso, eu falei, bom, se houver vaga no PAD, pode me chamar, o que é uma surpresa, né? Porque a maioria dos profissionais prefere ficar na UBS ou, né, nas especialidades ou em outros setores. Pela Unifesp, realmente foi fantástico. Maravilhoso. E eu realmente, eu falei, não, eu gostaria de ir se houver vaga, né? E aí havia, por acaso, uma vaga, o Zé tinha acabado de sair do PAD, e ali o PAD 3 estava um pouquinho... Ainda o Dr. Sérgio é da cobertura, mas ele queria o período da manhã, que é um outro colega muito querido nosso que trabalha lá. E aí eu acabei assumindo o PAD 3 da tarde, veio junto essa responsabilidade aí de cuidar dos pacientes que eram cuidados pelo Dr. José Luiz. Foi uma experiência muito gratificante e, na minha opinião, o PAD precisa de expansão. É um serviço que assim, tem muito a crescer, porque é justamente isso que o Arnaldo falou. Existe aí um limbo de pacientes que acaba ficando sem ter uma equipe de referência, porque não tem o dispositivo, não usa o oxigênio, mas também tem dificuldade de acesso ao OBS. E é um paciente que precisa de atendimento domiciliar. Ele tem esse direito e acaba que a gente precisa expandir o nosso serviço. Então, assim, essa é uma das propostas do Dr. José Luiz e a gente espera de coração que ele consiga mesmo crescer, assim, dobrar esse serviço. Puxando um link do que você está me falando, Vivian, a doutora Vivian, eu graças a Deus, eu fico muito grato, quando eu saí para ir para a regulação de urgência e emergência, o Dr. Arnaldo assumiu o PAD 2, que eu já fazia desde 2005, e depois quando eu saí para ir para a Secretaria de Saúde, que eu fui chamado aí pelo antigo secretário, Dr. Jorge Salomão, eu vim a compor uma equipe de uns médicos que a gente ia integrar a regulação com as emergências. E aí eu já sabia que a Vivian tinha passado no concurso, que é uma fofa. Aí eu falei, não, eles iam colocar outra pessoa. Eu falei, não, se você pôr essa pessoa, eu volto lá para o meu trabalho do PAD e fico lá. Eu quero tal, pelo menos entrevista tal médica, que ela tem perfil, pelo amor de Deus. Porque eu acho que assim, tem que gostar, gente, né? Quem faz atendimento domiciliar tem que gostar de gente.
Primeira coisa, não adianta você só ser médico, esse não é o requisito, é gostar de pessoas. A gente tem que gostar, tem que amar, não é só gostar do paciente, é de pessoas, porque você tem o paciente, você tem o familiar, você tem a vizinha que fica bitucando na hora que você está atendendo, você tem tudo isso, fora os animalzinhos que ainda puxam da gente. Não, muitos médicos não gostam que essa interação que você tem com o meio ambiente. Como a minha formação era de Environmental Medicine, é mais chique falar, né? Em inglês é mais chique você falar do que falar que no Brasil virou vulgo medicina do trabalho, né? Mas é Environmental Medicine, então você leva em conta essa interação com o meio ambiente. Então é muito bacana as condições que as pessoas moram, a vizinhança, a influência cultural, né? Então eu sempre trabalhei em multinacional, realmente eu me realizei trabalhando no PAD. Até porque, quando eu não sei a sua opinião, Vitor, eu acho que quando eu entro na casa de um paciente, a gente vira da família. Você sabe que o cara está cozinhando, você sabe que ele tem para comer, se tem para comer, você sabe da vida dele, você sabe todos os problemas familiares naquela casa, você tem um paciente, não é só um paciente que está ali acamado com dispositivo, que era onde eu ia chegar, mas antes disso, sua opinião, quando você entra na casa. Isso para mim é uma coisa muito interessante. É claro que a gente tem que guardar aí a devida proporção, né, do profissional, para que a gente tente não misturar as estações, mas no atendimento domiciliar essa linha é realmente muito tênue, né? Então, quando nós entramos na casa, eu sempre, quando eu admito um paciente ou quando eu me despeço de um paciente, porque infelizmente, eventualmente a gente tem os óbitos, né? Porque os nossos são paliativos terminais, né? A nossa equipe, a gente sempre agradece a família por ter feito parte da vida deles e por ter nos permitido adentrar a casa deles, porque a gente só entra com a permissão. Tem até um termo de consentimento que eles têm que assinar, que eles nos autorizam a entrar naquele domicílio, né? Então isso eu acho assim, eu acho uma honra a gente estar autorizado a acessar aquele domicílio a qualquer momento, porque nem sempre a gente avisa quando a gente vai. A gente tenta avisar na medida do possível, mas nem sempre é possível. E a gente sempre é muito bem recebido, né? Eles são sempre, num geral, eles recebem a gente com muito carinho. Então, quando eu os recebo, eu e a equipe, e quando especialmente nós nos despedimos, a gente sempre faz questão de agradecer a oportunidade, de ter entrado, de ter participado, de ter feito parte dessa história. E não é incomum a gente acabar com um vínculo mesmo, né, com essas pessoas e acabar se falando depois, às vezes até a pessoa sabe onde encontrar a gente, vai, encontra, leva um bolo, faz alguma coisa por nós ali. Olha, eu vim te trazer esse bolo. Mas é isso mesmo, né? Não, a gente assim, quando a gente começou, lá em 2005, eu já tinha uma experiência de PSF. Quando eu me formei, eu fui fazer parte da Zerbini, que era um dos top em medicina de família, e aí eu me especializei em médico generalista pela Zerbini, e ao mesmo tempo, assim, eu adorava fazer minhas visitas. Porque as pessoas não queriam sair da UBS, da zoninha de conforto. Eu adoro. Para mim, a minha zona de conforto era aí conhecer gente, respirar, ver gente, ver o bichinho que pula assim em cima do seu. Igual o galego que foi a pata em cima do cotovelo. Né? Então, assim, era sempre muito bom. Então, eu já tinha. Eu acho que para fazer PAD, você tem que ter esse perfil. Além de você conhecer o nome do paciente, você conhece o nome da cachorrinha, a Laura, que vai durante a consulta, senta no seu o galego que foi a Você atendeu esse paciente. Você pega. Então, quer dizer, essas experiências humanas, você só pode ter trabalhando no PAD. Tem a Linda, a gata preta de uma munícipe muito querida, que eu brinco com ela, que eu falo assim, que a gata é minha, mas ela que cuida, entendeu? Ela cuida, mas a gata é tua. Né? Então, assim, e tem gente já aqui perguntando para mim, bom, qual o perfil do paciente que o PAD atende? Bom, inicialmente, pelo Ministério da Saúde, seria o paciente de atendimento domiciliar 2. O que seria esse paciente? O paciente de atendimento domiciliar 2 é aquele paciente que ele está
restrito à cama necessariamente, Ou a casa. ou a casa, e em uso de um equipamento, tá? Só que a grande questão, quando eu falei, gente, vamos sentar, vamos conversar, vamos rever os princípios, por quê? Porque a gente tem um pool de pacientes, ou seja, um número de pacientes que eles deambulam com dificuldade, eles têm uma artrite, ele tem uma artrose, ou ele é oxigênio dependente, e a casa a casa é lotada, né? E aí, de escadas, como que o cara ele vai descer com oxigênio, já que ele é oxigênio dependente? Como que ele vai conseguir ter acesso à UBS? Teoricamente, os pacientes nossos de PAD seriam esses: ou o cara é paliativo terminal, né? Ele está com uma doença terminal, em fase terminal, ou ele está com câncer em fase terminal, uma demência ou avançada. uma demência em estado avançado, ou ele é paliativo, só que assim, dentro desse paliativo ele é restrito à cama ou à casa. Só que eu acho, quando eu cheguei para vocês, olha gente, vamos rever os conceitos, gostaria de ampliar e ter uma lista de espera, era justamente por quê? Porque você tem um número de pacientes que eles, assim, ele não se encaixaria no AD2, ele seria atendimento domiciliar 1, e é isso que eu queria saber, a frase de 2 que continua aqui fazendo. Para isso foi criada a 5ª equipe que eu faço, que pegam esses pacientes, que eu falo de uma maneira assim, simpática, né, que é o UBS em celular. Quer dizer, essas pessoas atendem à Constituição de continuarem tendo aquele atendimento que elas teriam na UBS na sua casa. E, infelizmente, por questões geográficas, de escala, até falei de maneira, né? Por isso talvez Barueri seja Nossa Senhora da Escada, porque o que não falta é escada aqui. E muitos pacientes, e vocês não acreditam, muitos pacientes estão impossibilitados de ir até a UBS por isso. Então, quer dizer, se for ver tecnicamente o PAD, o que é, o Zé falou, a D2, aí entra uma questão de sensibilidade, quer dizer, não é justo você deixar essa pessoa sem atendimento, que não é nem culpa dela, que nem todo mundo pode adquirir uma residência ou um local de fácil acesso. Muita gente construiu aquela casa durante 30, 40 anos, de muito trabalho. A juventude né? era o que ele podia comprar. Agora, não é em função dessa opção, que no fim, na realidade, nem foi opção, foi uma obrigação, você limitar o atendimento dele. Então, acho que o trabalho que eu faço, principalmente no PAD 5, que são esses pacientes que clinicamente, para o médico normal, seriam pacientes de menor complexidade, mas em termos humanos, são pacientes que merecem tanta atenção quanto o cara que está com oxigênio, quanto o cara que está com sonda. Então, o que é legal é ver essa preocupação, e pelo jeito o objetivo é criar mais uma equipe disso ser atendido. Então, esse é um dos motivos até de eu apoiar o Dr. José. Que ele pensa como eu. Quer dizer, não é em termos técnicos, é uma pessoa que transcende, principalmente para termos humanos. Essa pessoa precisa. Às vezes a gente vê, mas é só ir lá, precisa receita cada 6 meses. Mas para ele é impossível. Por exemplo, para uma pessoa com a renda dele, pagar R$ 4,70 na ida e na volta, são R$ 9,40. Da diferença entre ele comer e não comer. Sim. Infelizmente, isso é o nosso país. Eu gostaria de mudar isso, sou honesto. Mas já que eu não posso mudar, eu posso defender essa tese de atender esse cara para não economizar R$ 9,40. Para você que está ouvindo, para mim, R$ 9,40 não é nada. Mas eu sei que para esse cara, R$ 9,40 é muito.
Então, eu ir lá a cada 3, 4 meses, trocar uma receita, dar até uma receita de lactulona, caramba, meu, pro cara dar uma puta diferença. É difícil, mas infelizmente é a realidade desse país. Eu, como trabalho em medicina há quase 40 anos, vocês vão falar, a gente tem muita coisa para melhorar, mas eu digo, hoje está melhor do que quando eu me formei. Quando eu me formei, em 1982, jamais eu pensei que poderia fazer atendimento domiciliar, ter fisioterapeuta na casa, fisioterapeuta na casa, nutricionista. Então, quer dizer, e eu enxergo o Brasil, meus amigos, desse lado. Quer dizer, muita coisa que eu achava, pô, é sonho fazer isso. Mas eu me formei em 82, isso era impossível. Hoje eu realizo, através do PAD, um sonho meu de disponibilizar esse tipo de atendimento, um fisioterapeuta, uma enfermeira para fazer curativo. Eu já ia chegar aí. Uma fonoaudióloga para se preocupar se o cara engole ou não engole direito, para fisioterapeuta. Nesse atendimento domiciliar, nutricionista, nesse atendimento durante 11 anos, com esse atendimento global, que foi até levou que durante muitos anos eu tenho uma formação de homeopata, eu tive o privilégio de dar alta para pacientes que, mesmo de muleta, voltaram a andar, estão integrados à sociedade. Sim. São poucos? São poucos, mas se não fosse esse trabalho, eles não estariam aqui. Arnaldão, é interessante. Só te fazer uma pergunta antes. Pode fazer. A tua visão, então. A gente estava falando de paciente AD1, AD2. Quando eu falo em ampliar, agora eu gostaria de saber a visão a tua, de doutora Vivian. Porque assim, para mim era muito difícil, igual a gente, vou seguir a cartilha. Então, é só AD2, AD2. Só que a gente, você sabe, eu não preciso nem citar nomes, a gente tem paciente que a mãe não conseguia descer escada nem subindo e não sei o quê. E a gente faz a admissão espontaneamente. E aí, assim, e ao mesmo tempo, eu gostaria de saber a sua opinião, entrando num outro mérito. A gente pode até atender o AD1, só que nós não somos PSF, é uma outra teoria, é um outro programa e assim, sua opinião, Vivian. Tá. É interessante, porque assim, às vezes a opinião minha e do Arnaldo, a gente conversa muito sobre isso, né, durante o trabalho. E às vezes dá a impressão que a nossa opinião é diferente, mas no final ela é muito semelhante. Não é semelhante. Nós três. De nós três. Na realidade, assim, a minha opinião é a seguinte. A gente sabe, Barueri não dispõe da estratégia saúde da família, né? Por questões de escolha mesmo, porque o município pode ou não pode aderir, e eu não vou nem entrar no mérito se é bom, se não é, porque é uma opção do município. E aí acaba essa questão, né? Esses pacientes AD1, eles realmente ficam aí num limbo, precisando do atendimento, e claro, acaba que eles recaem sobre o PAD por uma dificuldade mesmo de acessar o serviço de saúde. E a minha opinião é que Barueri é uma cidade que tem muito potencial em saúde, muito. Barueri é uma cidade assim, ela é um trator em termos de economia, em termos de qualidade de vida. Então, o que eu acho é que a gente pode expandir esse serviço não com uma equipe, mas com muitas equipes, de modo a criar equipes de pacientes menos complexos, pacientes de média complexidade, e deixar a alta complexidade para o PID, que já existe, né, que está lá dentro do hospital. Sim. Ou então, redividir melhor os bairros, né, menos bairros por equipes, e cada equipe fica com o seu bairro com todos os seus pacientes, os AD1 e os AD2. O fato é que, na minha opinião, a gente tem muito potencial para esse crescimento aqui dentro. Eu acho que é uma questão só de estratégia mesmo, não estratégia saúde da família, de uma estratégia nossa, uma estratégia barueriense, que a gente use para chegar nesse ponto. Porque eu concordo que tem paciente que está num limbo. E por um outro lado também, tem um perfil de paciente que ele é um paciente que, assim, na minha avaliação clínica,
apesar da dificuldade de sair de casa, existem condições de sair de casa. E na condição de sair de casa, esse paciente deve sair de casa. Por quê? Para que ele se reintegre à sociedade. Sim. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa coisa de, o PAD, a gente vai atender no domicílio e a pessoa não sai mais de casa para procurar serviços de saúde, porque em alguns perfis de paciente, então assim, a gente tem que medir o risco versus o benefício do paciente sair de casa. Tem paciente que é um risco absurdo, a família vai descer aquela escada com ele e vai rolar todo mundo da escada, isso é um perigo. Então, de repente, esse paciente, sim, ele tem que receber a visita domiciliar para que isso não aconteça. E nós temos já esse paciente nesse perfil porque não tem jeito, Zé. A gente não tem como dizer não para esse paciente. No entanto, tem pacientes que residem numa casa-terra. A gente sabe que a nossa prefeitura é uma prefeitura que dá transporte social. Exato. Então, tem essa questão do transporte. Muitos não vão precisar. Recursos grandes. A prefeitura manda carro em casa para ir buscar esse paciente de cadeira de rodas. Então, às vezes, eu forço forço não, né? Não é uma palavra muito boa, mas às vezes eu estimulo demais a família, chamo assistente social, junto todo mundo para entender o que é que está dificultando aquela família sair com aquela pessoa, porque ela vai se beneficiar dessa saída, ela vai ver rua, ela vai ver gente, ela vai conversar com a recepcionista da UBS. Especializado. Vai ter um tratamento de um cardiologista, de um neurologista. Então, assim, muitas vezes eu insisto com isso, porque às vezes... que nós somos generalistas. Às vezes o problema é social. Às vezes essa pessoa não tem quem acompanhe numa consulta, às vezes essa pessoa... Então, às vezes você precisa recrutar ali um assistente social para ver quem da família pode fazer esse acompanhamento, quem pode se dispor a acompanhar numa consulta, para que a gente estimule também essa reabilitação. Exato. E faz parte dessa reabilitação você fazer parte da sociedade. Né? Mas eu concordo plenamente que existem pacientes assim, eu tenho um mesmo que eu tenho medo da escada dele. Quem dirá é ele. Então é um risco. É um risco. É um risco para mim quando eu subo aquela escada. Imagino para ele. Então eu prefiro eu subir do que ele descer. Sim. E é só a escada. É a única questão que ele tem. Mas assim, o que eu acho interessante, vocês estão falando algumas coisas, lá em 2005, quando a gente formou a equipe, veio um fisioterapeuta, enfermeiro, técnico e o médico. E aí depois, em 2005 para 2006, nós tivemos uma psicóloga, né, por um tempo, que foi muito legal, porque... nós temos odonto agora? Sim, a gente tinha odonto, mas assim, a odonto a gente ia, pegava o dentista, fazia uma agenda numa data específica, levava o dentista, ele avaliava, como alguns pacientes você tem que dar sedação, mesmo leve, mas tem que fazer o processo por sedação, ele avaliava e fala, não, isso aqui tem que fazer extração de tal dente, tal dente, tal dente. E ao mesmo tempo aí eu agendava no hospital que atende esses pacientes, fazia essa sedação e conseguia fazer o procedimento odontológico, isso a gente tinha, e porque pelo jeito manteve até hoje. Aí depois a gente perdeu, de certa forma acabou, não teve mais a psicologia, né? Depois de um período nós começamos a ter aí a assistente social, que é fundamental na nossa equipe, porque a maioria dos pacientes que a gente atende tem problemas sociais. E assim, eu acho que aí ele é básico, mas depois parou de ter também na equipe, né? Ficamos um período que a minha equipe, que era 3, nós tivemos um TO, que foi muito importante. Nossa. Então a gente fazia um trabalho conjunto da fisioterapia com a TO. E mesmo todo esse período a gente ficou no limbo de ter o fonoaudiólogo, justamente para marcar essa avaliação com o fono, era o que era complicado. Às vezes o paciente tinha alta, uma sequela de AVC, evoluindo com dificuldade de engolir, que é a disfagia, e ao mesmo tempo a gente queria tirar a sonda, que era para onde ele estava se alimentando, mas até conseguir agendar esse fono. E aí, como estão as equipes hoje? O que compõe uma equipe e, na opinião de vocês, sempre eu escutei assim, o Dr. Zé Luiz que lidera a equipe. Não, mas nós somos uma equipe multi. E aí, é isso que eu ia te perguntar. Então, assim, quais os equipamentos que nós temos leve duros, né, que somos nós, médico, técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, e ao mesmo tempo, o que você acha que está faltando, na tua opinião, se é que está atualmente, e qual o papel do médico
nessa equipe? Porque sempre fala, o chefe era o Dr. Zé Luiz, e eu não sou chefe de nada, entendeu? Então assim, vamos lá, Vivian, qual a sua opinião? Bom, hoje o que a gente tem em cada equipe é o médico, né, a médica ou o médico, enfermeiro ou enfermeira, técnicos de enfermagem e fisioterapeuta. Todas as equipes têm essa composição básica. Sim. Aí nós temos a equipe multi, né? Assim, a equipe ampliada, que aí vem a fonoaudióloga, a nutricionista, nós temos as pediatras, né? Temos agora a dentista e temos a nossa assistente social. A nossa assistente social, ela está mais deslocada para assuntos voltados, assim, por exemplo, a cama hospitalar. Ela está voltada mais a alguns assuntos mais administrativos. Mas quando a gente precisa de um assistente social no domicílio, a gente conversa com ela, ela faz essa função. Ainda acho pouco uma fono, uma nutri para todo o município, se nós formos ver. Até porque eu noto nitidamente assim, que com o trabalho da fono a gente reduz o número de pacientes com pneumonia de repetição e do dentista também. Ainda não deu para ver com essa dentista nova, mas eu já trabalhei com dentista em outros serviços de atenção domiciliar e a gente reduz a reincidência de pneumonia com a presença do dentista, porque ensina a higiene da cavidade oral, enfim, tudo isso. Hoje o que eu sinto muita falta, eu sinto falta de psicólogo, assim, em primeiríssimo lugar, sinto falta de mais desses outros profissionais, né, mais fono, mais nutri, para ter uma coisa mais, porque eles se dividem entre as 5 equipes. Sim. Né? Assistente social. Eu acho assim, assistente social fundamental, porque muitas vezes a gente está lidando com um problema social e não um problema de saúde, né? E assim, o papel do médico nessas equipes, na minha opinião, é assim, o que eu acho interessante da medicina é que a gente consegue ter aquela visão de clínica do paciente de quais são as múltiplas deficiências que ele tem. E a gente tendo todo esse suporte, a gente meio que, nosso papel é direcionar para os profissionais corretos, né? Então, olha, aqui precisa de nutri, aqui precisa de fono. Então eu diria assim, eu não acho que a gente seja chefe, eu acho que essa palavra está muito ultrapassada. Tá mesmo, né? Liderança, acho que a gente é um norteador. Nós somos um norteador do plano terapêutico singular daquele paciente, né? Cada paciente tem um plano terapêutico singular. Então, cada paciente é único e tem as suas demandas. Então, eu acho que o médico é o grande norteador. É ele que vai dizer, bom, aqui é fundamental a gente ter isso, ter isso, ter isso e ter isso. E aí, a gente chama esses profissionais, porque eu não vou chamar fono para todo mundo. Se eu já, na minha avaliação, vejo que o paciente... Diferença. Sim. Até eu falo hoje, né, como eu sou do tempo que médico era chefe, né, que era o líder da equipe. Não, é verdade. Pelo tempo de formado, né, quase 40 anos, mas hoje eu vejo muito bom dividir essa responsabilidade. Isso é Por fantástico. exemplo, a enfermeira hoje em dia, uma boa enfermeira, eu vejo a Vânia, eu fico tranquilo na parte administrativa, de retornos, um beijo, parte de exames, e à tarde a Eva, eu fico tranquilo. Eu não me preocupo se tem exame para marcar, quando que eu tenho que voltar, elas se preocupam com isso. Parte da dieta, eu sou do tempo que médico proibia, não come isso, não faz aquilo. Hoje eu não faço mais isso. A Isabela faz isso. Sim, e com louvor. Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa muito boa. Isso até vale para citar, para quem acha que o Brasil nunca melhorou em nada. Eu, como médico, hoje eu acho que o Brasil teve grandes progressos, principalmente na área de saúde pública. Eu sou o cara que trabalhou na época, meus amigos, que pronto-socorro não tinha eletrocardiograma e raio-x. Nossa. Ou que o pior, o raio-x era por não tinha, não vou dizer onde que era, mas não tinha. Então hoje raio-x ninguém cobra. Que dirá um médico da minha época falar em fono, fisioterapeuta e tudo. Eu acho que isso é importante para os brasileiros, porque eu falo isso, morei fora. Vocês valorizarem o que nós temos no nosso país. Valorização do Sistema Único de Saúde. Vocês valorizarem o SUS, tudo bem, o meu trabalho, o PAD, não é o ideal. Mas vai ver em que lugar do mundo você tem isso.
Aqui no Brasil você tem, isso está falando de um cara que morou lá fora. E o brasileiro tem uma mania que a gente precisa restabelecer o nosso orgulho de saber o que a gente tem de bom e criticar o que é de ruim. Sim. E por isso que um dos motivos aí, até que eu falo de apoiar o Zé aqui, é que ele vê esse lado bom do Brasil. É o parte do Brasil que funciona e pode funcionar mais. Então é importante, da nossa parte, colocar um cara desse lá. Opa, obrigado. Você vai colocar um cara que, tá bom, vamos melhorar, mas não sabe o que melhorar. O Zé é um cara que sabe o que melhorar, o que fazer. Porque hoje é comum um cara ver, mesmo, desculpa aí falar quem ganhou, precisa fazer tudo novo. Fazer de novo o quê? A gente tem um cara que construiu um processo, que eu continuei a construção que o Zé fez, que é o PAD, que eu sigo as diretrizes dele, e é uma coisa que tem que ser aperfeiçoada, é construída. Eu queria fazer um adendo, Arnaldo, assim, uma coisa que eu acho muito interessante do Zé em relação à saúde, especialmente, que é de onde a gente pode falar, é que assim, o Zé ele tem uma experiência em todos os âmbitos da saúde. Até administrativa. Exatamente, no domiciliar, em unidade básica, porque já ficou alocado em UBS, em pronto-socorro, e não é só um pronto-socorro, já trabalhou em mais de um pronto-socorro do município, no HMB, trabalhando administrativamente, então é uma pessoa que conhece de ponta a ponta a saúde do município. É um cara que sabe, e é um cara que constrói. Obrigado. E é um cara que constrói, porque o pessoal fala tipo tudo de novo, da ideia de tudo que está sendo feito agora é um lixo, e não é. Está aqui, por exemplo, eu herdei as equipes do PAD, são boas, o que eu pude fazer, sou honesto, pelo menos manter o padrão do Zé. Gostaria de poder superar o padrão do Zé, como profissional, que é um cara que se atualiza em tudo. Então isso que é, quer dizer, quando a gente pede novo, às vezes o aperfeiçoamento do que a gente já tem e querer mais. É isso que é um dos motivos de estar apoiando o Zé hoje. Ele defende, não quer destruir o que já tem, igual muita gente quer hoje. Destruir o que já tem, eu vou fazer novo. Não, o que foi construído, eu estou há 11 anos no PAD, o Zé está há mais tempo. Foi construído muita coisa bacana, coisa boa. O que a gente quer é manter essa construção e fazer essa construção melhor ainda. É isso que está precisando de um Brasil, que saiba construir. O Zé é um dos políticos que está entrando agora, que ele quer construir o que já tem. Não vem para acabar com o que já tem. Tem muita coisa boa e eu participo das coisas boas que o Zé construiu. Eu queria só complementar aquela questão do papel do médico, né? E aí eu estendo um pouquinho para o médico e para o enfermeiro também esse papel dentro da equipe. Eu acho que é nossa obrigação, numa primeira visita, uma anamnese perfeita, porque é numa anamnese perfeita que você identifica todas as necessidades desse paciente, né? Mas pergunta boba, né? Ele engasga com a comida? Ele engasga com a água? Isso pode ser um norteador da chamada da fome, né? Sim. Então, eu acho que não é difícil. Eu não sei como é agora, na minha época era assim, geralmente tinha o pedido, surgiu uma vaga, ótimo. E o Fernando, o André, que eram os enfermeiros que trabalhavam comigo, no começo era a Lília, depois veio outros enfermeiros, aí veio o André, no outro PAD era a Fabiana, e depois veio o Fernando, e geralmente eles faziam uma anamnese que eu falava, quero a história. Mas sabe qual justamente que é para ver o perfil, aí a gente olhava o perfil e já na história a gente já traçava o plano. Então quando eu ia lá e que eu vi o paciente examinar, falando, você precisa isso, precisa aquilo, precisa isso aqui, precisa fazer isso, precisa mais isso, e aí precisa você chamar vai para profissional tal. acionando. E aí é que te aciona o profissional e fala, ó, eu tenho essa história e faz a minha história, aí leva o profissional e fala, ó, agora é assim. Mas o legal da E o equipe, fisioterapeuta cada da vez equipe mais... multiprofissional é que cada um conta uma história para cada um. Para isso médico, mesmo, o pessoal mente pra caramba. Desculpe aí, o pessoal mente pra caramba.
Então, por exemplo, às vezes para uma enfermeira, para o físio tem um contato mais próximo. Então, eu vejo a Cássia ou a Juliane, elas conseguem dados, elas passam para mim coisas que eles jamais passariam para mim. Então, a vantagem da equipe multiprofissional é essa, porque médico ainda na sociedade tem aquela visão de, o médico. E a enfermeira, ela é mais próxima da comunidade, a fisioterapeuta, a técnica de enfermagem ainda. Às vezes a técnica de enfermagem, ela é colega de trabalho da irmã da cuidadora. Foi uma situação que eu vivi essa semana. Então, resultado, ela consegue informações que eu jamais conseguiria. Estou falando da Fátima. Você trabalhou com a Fátima. Também. A Fátima, a Ignácio. Então, quer dizer, o legal da equipe multiprofissional é isso. Então, o médico, você sai daquele pedestal. Você tocou num ponto, Anada. Então, é muito bacana, eu sempre falei isso. Ouçam os técnicos de enfermagem. Principalmente, é interessante no ambiente hospitalar, porque o técnico de enfermagem, ele é aquele único profissional que sabe se o físio veio, se o médico veio, se o enfermeiro já avaliou o curativo, ele sabe tudo que aconteceu com aquele paciente. A sociedade nossa põe uma escala, o técnico, isso, aquilo, o médico, o médico. E o legal de trabalhar em equipe multiprofissional é que isso é equalizado. São todos no mesmo nível. E eles somam. Nenhum desagrada. E é muito bacana. Hoje até eu dou risada. Eu falei, acho tão legal, eu falo pra Isabela, nossa nutricionista. Pô, mas antes você era chato, não come isso, não come aquilo. Hoje eu não falo mais isso, é você que fala. Isso. Eu deixei de ser tão chato assim. Quer dizer, eu continuo sendo chato, quem me conhece. Mas não sou mais tão chato como eu era. Isa, bom, para finalizar... Você mora no nosso coração, viu, Isa? Assim, na opinião de vocês, eu acho que você tem um espaço, tem um número de pacientes grandes que estão na fila de espera, você tem como otimizar e ampliar essas equipes de PAD, você tem como otimizar esse atendimento, que era isso que nós estávamos aqui comentando, AD2, AD1, quando colocar esse AD1 dentro do programa, porque ele tem dificuldade de acesso para manter os princípios do SUS. Quando ele vai se beneficiar de se manter saindo, né? E ao mesmo tempo, assim, na opinião de vocês, o que vocês acham? Porque eu acho que é uma proposta plausível, barata, fácil de fazer e dá para colocar em prática imediatamente. Entendeu? Na sua opinião. Olha, eu acho que é uma questão de organização e estratégia mesmo, né? Claro que iria requerer algumas contratações para o PAD, mas são pessoas. Em termos de estrutura, de equipamentos ou mesmo de espaço, a gente já está num espaço super bom que dá para ampliar, cabem mais equipes, né? A gente está num espaço muito legal agora, e que é um espaço próprio da prefeitura, que eu acho que isso foi uma das grandes coisas que aconteceu para o PAD esse ano. Hoje a gente ocupa um prédio que é próprio da prefeitura. Então ali a gente tem espaço se precisar mais salas para montar para mais equipes. E na verdade o nosso sonho era derrubar todo aquele drywall e nós sermos uma grande equipe, né? Esse era o nosso objetivo, e não ficar cada um numa salinha. Mas em termos de espaço não precisaria mexer, em termos de equipamento não precisa nada, só precisaria realmente de pessoal. Se você fizer isso, você vai ter que ter uma salinha que você ouviu com o Ró, né? Onde é a lavagem de roupa suja. A gente, com licença, só uma salinha de reunião, só uma salinha de reunião. Mas, na minha opinião, é RH, né? São recursos humanos e recursos que a gente sabe que hoje a gente tem fila gigante de espera de concurso, porque Barueri tem concursos recentes para enfermeiro, para técnico, para clínico, para tudo. E a gente sabe também que já na rede existem pessoas trabalhando nas UBS que têm perfil de PAD. Tem médico que tem perfil de PAD, que gostaria até de trabalhar no PAD, mas não vem porque está lá na UBS, não tem a vaga ainda, mas enfim, né? Existindo a vaga,
Então, É só... Arnaldo, Olha, eu acho que esse ano foi criada a quinta equipe que eu peguei. 2019, né? 2019, né? Esse ano, 2020. Não existiu, né? Não existiu, né? Não existiu. Mas foi muito bom. Agora existe de criar a sexta equipe. Eu acho que é uma questão de tempo, acho que de espaço. E aí vem que tudo bem, a questão de Barueri é uma política peculiar, própria do município, mas o que demonstra, que eu acho que na minha concepção, é o interesse de cumprir a legislação do SUS de ser uma saúde universal. Sim. Que tem o ESF, que é o programa de todo mundo. Agora, aqui no nosso município, a política é essa, mas existe essa preocupação de dar saúde universal para todos. Então, acho que isso é um motivo, na hora de você votar, pensar nisso aqui. De que lado você está. Por isso, Zé Luiz, prefeito, isso aqui. Depende. Se você pode pagar 6 pau de Sul América, aí tudo bem, você escolhe o candidato que você quiser. Mas você não pode pagar 6 pau de Sul América, você vota aqui no meu amigo, vota no 40. Então, desculpe a minha honestidade, a Vivian conhece, o Zé conhece, a minha mulher conhece, todo mundo. Eu sou desse lado. Então, isso quer dizer, uma coisa que meu pai me ensinou a origem, saber de que lado você está e defender o seu. Então, o Zé é um cara que defende essa saúde universal 80-80. Então, tem que fechar com ele. Tchau, pessoal. Só para finalizar, meus amigos, quando a gente estava aqui falando, a doutora Vivian falou, não, puxa, seria muito legal ter uma psicóloga. Eu acho que faz falta ter uma psicóloga, que eu já experimentei isso lá nos idos de 2006, Ritinha, um beijo. Um ou mais, né? E eu acho que precisava de um fisiatra. Seria bárbaro a gente ter um fisiatra. A gente teve um período que a gente conseguia uma vez a cada 3 meses, 4, 6 meses, pegar ela para avaliar aqueles pacientes que a gente já fazia uma lista dos pacientes e ia passando com ela nos pacientes para ela avaliar. Mas eu acho que ainda o fisiatra ia ser uma adesão ímpar nas equipes, né? Sim. E ao mesmo tempo, assim, dá para fazer de forma barata, dá para ampliar, gente, dá para você ter um atendimento domiciliar, já é excelente, igual o nosso excelentíssimo prefeito fala, nós temos uma cidade com saúde de rico para pobre, realmente nós temos equipamentos para você ter essa saúde, e eu acho que um dos equipamentos seria o próprio atendimento domiciliar. Ele tem como melhorar, tem como otimizar, e você tem como ampliar e diminuir essas filas. Então, essa é uma das minhas propostas, espero que vocês tenham gostado dessa live. Gratidão à Vivian que veio, que recebeu aqui o espaço para a gente estar falando de programa de atendimento domiciliar. Gratidão ao Arnaldo, que eu tenho a mesma afinidade desde que nós nos conhecemos lá em 2009. Eu falei, olha, aqui cada PAD é de um jeito, mas vou mostrar o meu, você vai dando a sua cara ao seu PAD, aí vocês vão modelando conforme a região, que às vezes uma região tem uma demanda, a outra região tem outra demanda, e aí você vai dando o formato, a sua nova equipe, né? Mas eu agradeço a Deus o fato de ter o Arnaldo ter ficado um tempo lá conosco e foi vendo como nós funcionávamos, que foi bárbaro. E agradeço a nossa amizade desde então, e que é muito bom, os nossos papos eram bons, papos de final de tarde, às vezes tinha voltado de visita, de poder conversar, discutir um caso clínico, e eu tenho essa veneração pelo que ele tem por mim, eu tenho por ele, porque a gente às vezes acaba discutindo vários casos clínicos e com visões diferentes, mas visando melhorar o paciente, e ao mesmo tempo queria deixar a mensagem que pretendo realmente aumentar as equipes e otimizá-las. Então, gratidão a quem nos assistiu até essa hora, obrigado mesmo, obrigado Arnaldo, obrigado Vivian. Imagina, mais uma vez eu que agradeço o foi um convite. prazer sempre falar de PAD.
Falou. Foi um prazer, viu? Obrigado. Muito bom. Obrigado. E ó, essa aqui é a Naná. Dá oi, Naná. Lote 45192 para vereador. Doutor Zé Luiz do PAD com 2 L's. O médico que leva a saúde até sua casa.